Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula sobre sistemas eletropneumáticos e hoje é uma aula bem interessante porque eu quero mostrar para vocês a diferença que existe na parte elétrica dos sistemas eletropneumáticos quando utilizamos uma válvula direcional com duplo solenoide e quando utilizamos uma válvula direcional com acionamento por servo-comando e retorno por mola. E a diferença é importante porque a válvula com duplo servo-comando ou duplo solenoide, ela possui memória. Então, quando você emite um sinal, aquele sinal comuta a válvula e continua, né? A válvula permanece naquela posição. Nas válvulas com retorno por mola, não. Então, essa diferença é importante. E eu vou, então, agora apresentar no FluidSim a construção de dois circuitos, um com válvula retorno por mola e a outra com duplo servo-comando. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante a aula. Se gostarem, curtam, deixem seus comentários e compartilhem para que outras pessoas possam aprender também, tá bom? Um abraço e aproveitem a aula. Então vamos lá. Eu já deixei aqui o sistema já pré-configurado, os dois cilindros, a válvula. Ela tem então acionamento por servo-comando e retorno por mola, todas essas duas. Então ela é uma válvula que não tem memória. Aqui eu já deixei os dois botões já conectados em série. E aqui a parte elétrica, né, os componentes que vamos utilizar. Então, nós temos três sensores magnéticos, os dois solenoides, e vamos utilizar quatro relés. Bem, o que acontece? Se eu utilizasse uma válvula com memória, quando eu pressionasse os botões, ele enviaria um sinal elétrico para o solenoide, que iria mudar a válvula, e a válvula continuaria na posição que, que, que ela foi alterada. O problema aqui é que, ao acionar o solenoide Y1, ele vai provocar B+. Mas quando eu tirar a mão dos botões, quando os botões forem desacionados, a mola vai fazer com que essa válvula volte para essa posição, fazendo o retorno do cilindro B. Então eu preciso, nesse caso, nesse tipo de válvula, que a energia que chegue no solenoide, ela seja constante. Então, não adianta só enviar um sinal, eu preciso permanecer energizando o solenoide, para que ele permita a passagem de ar e essa válvula permaneça na posição que nós queremos. Então, esses dois botões, eles vão precisam acionar um relé. E o que esse relé vai fazer? Esse relé, ele precisa fazer o que a gente chama de autorretenção. Então, ele precisa ter um contato elétrico aqui, e esse contato elétrico, ele vai manter a energização nesse relé. Então, é o K1 também. Olha que interessante, então. Quando eu pressionar os botões, esse relé vai ser energizado. E como nós vimos em aulas anteriores, quando eu energizo um relé, todos os seus contatos elétricos normalmente abertos fecham e os normalmente fechados abrem. Então, esse contato elétrico do relé K1, quando ele for energizado, ele fecha, fazendo com que a corrente elétrica que antes passava pelos botões e chegava no relé, ele tem esse desvio, digamos assim, e o relé continue energizado. Esse relé, por sua vez, ele vai também com o contato normalmente aberto. Então, quando o relé for energizado, esse contato fecha. Vai energizar esse solenoide Y1. Percebam então, né, ao energizar, então, já coloquei energização no. Então, fazendo a conexão elétrica aqui desse solenoide, nós vamos observar que, eu vou acionar só para nós vermos o funcionamento dessa parte, que é uma parte importante, que essa é uma parte principal, né? A principal diferença que nós encontramos ao usar válvulas direcionais com retorno por mola é essa. Eu preciso da autorretenção do solenoide. Então,
Ao pressionar esses dois botões, a gente percebe que a energia passa, chega no relé, que fecha esse contato e esse. Ao desacionar os botões, o que acontece? Percebam que o Y1 continua energizado. Então, o B permanece avançado. E quando que o B vai retornar? Só quando esse sensor S4 for pressionado. Então, o que esse sensor S4 vai ter que fazer? Poderia colocar ele aqui, ele poderia estar mandando um sinal para o relé K1, tá? Desenergizando esse relé, mas eu não vou fazer isso, eu vou utilizar um relé auxiliar para ele. Então, quando o S4 for pressionado, então quando o A- acontecer, ele vai desenergizar esse relé, fazendo com que esse contato elétrico se abra, desenergizando Y1, que vai provocar então o retorno do cilindro B. Então, o retorno do cilindro B ocorre pela desenergização do solenoide Y1, ok? Então, vamos lá. O B avançou, ele vai, então, enviar um sinal elétrico com esse sensor, S3, e ele, então, vai enviar um sinal elétrico aqui para o relé K2. O que esse relé vai fazer? A menos. Provocar a menos é energizar esse solenoide. Então, eu preciso, vou colocar aqui, ó, o Y2, o contato elétrico do relé K2. Eu vou fazer aqui de uma forma errada, só para vocês entenderem o que aconteceria, tá? Só ajustar isso aqui. Pronto. Permanecer nesse erro. B+, acionou S3, S3 provocou a menos, que vai então acionar o S4. Então, S4 vai energizar o relé K4, o relé K3. E qual que é o papel dele? Provocar B-, desenergizando Y1. Então, eu vou ter um contato elétrico normalmente fechado. Então, vou colocar ele aqui, que é o relé K3. Quando aquele relé for energizado, ele vai abrir essa conexão aqui, desenergizando o relé K1. E aí eu vou mostrar para vocês como que a falta da autorretenção no relé K2 vai provocar um efeito indesejado na movimentação do circuito. Então, B+, vai provocar A-, só que na hora que o S3 recuar, o A avança. Então, perceba que não tem essa sequência de movimento. Por quê? A partir do momento que o S3 deixou de ser pressionado, eu abri esse relé, eu desenergizei esse relé. Então, eu abri essa conexão e o Y2 deixou de ser energizado e o A, então, ele avança. Então, é importante que nós tenhamos aqui a autorretenção desse relé. Vou fazer ligação aqui direta. Então, aqui é K2. Vamos ver agora como é que vai funcionar. Olha só. B+, provocou A-, então tem alta retenção, tá vendo? Aqui abriu, provocou B-. Agora, o sensor S5 precisa, então, desenergizar o relé K2, para que eu tenha desenergização de Y2
fazendo com que o A avance. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho aqui, junto com esse relé, e ele então vai, o papel dele é desenergizar esse relé. Normalmente fechado, ele é o K4. Vamos ver o funcionamento. Os dois botões, B avance, o A recua, S4 vai abrir, provocando o recuo do B, o S5 vai abrir, provocando o avanço do A. Vamos ver novamente. B+, A menos, olha a autorretenção aqui, dos dois. Tá vendo? Abriu, aqui vai ter abertura agora, abriu a autorretenção, fez movimento. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a parte elétrica quando utilizamos duas válvulas direcionais com duplo servo-comando. Dando continuidade ao vídeo, então, já deixei preparado aqui novamente os sensores. Dessa vez nós temos, então, 4 solenoides, né? Porque é uma válvula direcional, duas válvulas direcionais com duplo servo-comando. E esses 3 relés nós vamos utilizar porque nós temos 3 sensores magnéticos. E esses sensores, como nós já vimos, eles emitem um sinal de baixa corrente. Então, eles alimentam o relé e o relé que vai fazer a alimentação do solenoide. Então, o que nós vamos ter? Os dois botões. Esses dois botões, então, eles vão provocar B+. Então, eles vão mandar um sinal para o solenoide Y1 diretamente. E esse solenoide, então, vai provocar B+, que vai acionar o sensor S3, que, por sua vez, vai alimentar esse relé K2. Esse relé, então, ele vai mandar um sinal para provocar a menos, que é, então, o Y2, energizando, então, o solenoide Y2. Então, vou colocar aqui o contato normalmente aberto do solenoide K2. Então, esse solenoide vai provocar a menos, que vai, então, acionar o sensor S4, que vai... aqui eu coloquei K2, nós vamos colocar K1, só para a gente manter a sequência. Aqui K1. E aqui esse sensor vai mandar um sinal para K2, que por sua vez, né, continua a sequência, B+, então Y1 provoca B+, pressiona S3, que vai energizar Y2, provocando a menos, que vai energizar, né, acionar o sensor S4, que vai provocar B-, então vai energizar Y3. Então aqui, o sinal que vem do relé K2. Que por sua vez vai provocar então B-, acionando o sensor S5, que vai energizar o relé K3. Que por sua vez vai acionar o solenoide Y4. Então percebo que nós só estamos usando o relé porque nós temos sensores, então nós precisamos
utilizar relé nesse caso. Se não, seria conexão até direta. Então, aqui, fazer essa conexão. E aqui a gente energiza todos os componentes. Então, vamos acionar. Então, Y4 está energizado já, né? Quando nós pressionarmos, B avança. Vai energizar Y2. S4 vai energizar Y3. O sensor 5 energizando Y4. Vamos ver agora, analisando a sequência de movimentos. B+, A-, B-, e por fim, A+. Então é essa a construção quando utilizamos válvulas direcionais com duplo servo comando. Analisem bem a parte elétrica dos dois, as diferenças, deem uma estudada, é um vídeo importante, porque dependendo das válvulas direcionais que você possui, a configuração elétrica muda. Tá? Então é uma aula importante para nós, tá ok? Então, um abraço, encontro vocês na próxima videoaula. Até mais!